Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Aqui você acompanha uma narrativa visual com propósito espiritual. Hoje, seguimos juntos em mais um capítulo da jornada da Bíblia Sagrada. Antes de começarmos, já deixa o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe com alguém que precisa ouvir a palavra de Deus. O livro de Levítico é o terceiro livro da Bíblia e do Pentateuco, também conhecido como a Torá. Ele dá continuidade à narrativa iniciada em Êxodo, detalhando as instruções dadas por Deus a Moisés no Monte Sinai. Seu nome deriva da tribo de Levi, responsável pelo serviço sacerdotal e pelos rituais do culto israelita. Este livro é essencialmente um manual de santidade e adoração, voltado para os sacerdotes e para todo o povo de Israel. Nele encontramos leis e normas sobre sacrifícios, pureza ritual, festas sagradas, entre outros temas centrais da vida religiosa do povo hebreu. A organização do culto, a importância dos rituais e a separação entre o sagrado e o profano são aspectos fundamentais em Levítico. Deus instrui seu povo a ser santo, pois ele mesmo é santo, estabelecendo padrões de comportamento e reverência. Os capítulos iniciais tratam dos diferentes tipos de ofertas e sacrifícios: holocausto, oblação, comunhão, expiação e reparação. Cada um possui um significado espiritual e um papel específico na relação entre Deus e o povo. A seguir, o livro apresenta a consagração de Arão e seus filhos como sacerdotes, além das normas para a conduta sacerdotal. A santidade dos que servem no templo é retratada como essencial para manter a aliança com Deus. Também são abordadas leis sobre pureza corporal, doenças, alimentos permitidos e proibidos, e práticas de purificação. Essas instruções visam manter o povo limpo diante do Senhor. O capítulo 16 é central, descrevendo o dia da expiação, Yom Kippur, o mais solene dos rituais, quando o sumo sacerdote intercede por todo o povo. Levítico conclui com leis morais e sociais, reafirmando a aliança com Deus e o chamado à santidade. É um livro que revela o desejo divino de viver em meio ao seu povo. O Senhor chamou Moisés e falou-lhe da tenda da reunião, instruindo-o sobre os sacrifícios que deveriam ser oferecidos pelo povo de Israel. Estas ofertas não eram apenas rituais, mas expressões profundas de fé, arrependimento, gratidão e comunhão com Deus. O primeiro tipo de sacrifício era o holocausto, uma oferta totalmente queimada sobre o altar. Um animal sem defeito era escolhido, simbolizando a entrega completa do ofertante a Deus. O fogo que consumia a oferta era sinal de purificação e aceitação divina. O segundo tipo era a oblação, uma oferta de cereais finos, azeite e incenso. Não havia sangue, mas representava o fruto do trabalho e a consagração da vida cotidiana ao Senhor. Era um ato de gratidão e devoção silenciosa. O terceiro era o sacrifício de comunhão ou de paz. Partes do animal eram queimadas, outras comidas em um banquete sagrado. Este sacrifício simbolizava a aliança e a comunhão entre Deus, o sacerdote e o ofertante. O quarto tipo era o sacrifício de expiação, oferecido quando alguém pecava involuntariamente. Era uma maneira de restaurar a pureza e o relacionamento com Deus. O sangue derramado era essencial para a remissão. Por fim, havia o sacrifício de reparação, destinado a pecados específicos, como profanação ou fraude. Além da oferta, era exigida restituição ao ofendido. Era um sacrifício de justiça e responsabilidade. Esses rituais formavam o coração da vida religiosa de Israel. Cada detalhe reforçava a santidade de Deus e a necessidade de reconciliação com Ele. O sacrifício era mais que ritual. Era símbolo de aliança e transformação. Assim, os sacrifícios revelavam o caminho de acesso ao Senhor. Deus não desejava apenas gestos externos, mas um coração arrependido e uma vida consagrada à sua vontade. Após instituir os sacrifícios, o Senhor ordenou a Moisés que consagrasse Arão e seus filhos como sacerdotes. Esse momento marcava o início do ministério sacerdotal em Israel, com um rito solene diante de toda a comunidade. A consagração começou com a lavagem de Arão e seus filhos com água pura, simbolizando purificação e separação para o serviço sagrado. Em seguida, Moisés os vestiu com trajes sacerdotais detalhados,
cada peça cheia de significado espiritual. Arão recebeu o éfode, o peitoral com 12 pedras representando as tribos de Israel, a túnica branca, o cinto bordado e a mitra com a inscrição Santidade ao Senhor. Esses adornos não eram apenas estéticos, mas marcavam sua posição de mediador entre Deus e o povo. Em seguida, Moisés ungiu Arão com o óleo sagrado da unção, derramando-o sobre sua cabeça. Esse gesto simbolizava a presença do Espírito de Deus, capacitando-o para o serviço. Os utensílios do tabernáculo também foram ungidos, consagrando todo o espaço para a adoração. Sacrifícios foram oferecidos como parte da consagração. Um novilho para a expiação e 2 carneiros, um como holocausto e outro para a consagração. O sangue foi usado para purificar o altar e também tocado na orelha, mão e pé direitos de Arão e seus filhos, representando dedicação total ao serviço. Os sacerdotes permaneceram 7 dias junto ao altar, sem sair do santuário, obedecendo à ordem divina. Durante esse tempo, eram preparados para sua missão com temor e reverência. A consagração revelou que servir a Deus exige pureza, obediência e separação. Os sacerdotes eram chamados a refletir a santidade divina em tudo o que faziam. Assim, Arão e seus filhos foram instituídos como mediadores da aliança, assumindo o encargo de representar o povo diante do Senhor com fidelidade e temor. Está gostando do conteúdo? Mostre seu apoio. Clique em curtir, toque no sininho e compartilhe com seus amigos. Isso ajuda o canal a crescer e espalhar a mensagem de Deus. O Senhor falou a Moisés e Arão, instruindo-os sobre as leis de pureza que deveriam governar a vida do povo de Israel. Essas orientações não apenas protegiam a saúde comunitária, mas também ensinavam sobre santidade, separação e respeito ao sagrado. As leis alimentares foram as primeiras a ser estabelecidas. Animais que ruminavam e tinham o casco fendido podiam ser consumidos, como o boi e a ovelha. Já o porco, o camelo e o coelho, embora comuns, eram considerados impuros. O povo devia discernir entre o puro e o impuro, mesmo em suas refeições. Entre os animais aquáticos, apenas os que tinham nadadeiras e escamas eram permitidos. Mariscos e crustáceos eram proibidos. Também foram listadas aves e insetos impuros. Essas distinções reforçavam a identidade do povo de Deus e os afastavam das práticas pagãs. As leis sobre impureza corporal também foram detalhadas. Mulheres em período menstrual, homens com fluxos e qualquer contato com cadáveres geravam impureza temporária. Para cada situação, havia ritos específicos de purificação. As doenças de pele, conhecidas como lepra, exigiam avaliação minuciosa pelos sacerdotes. Se constatada a impureza, a pessoa era isolada para não contaminar os demais. A reintegração só ocorria após cura e ritos de purificação. Objetos e casas podiam também se tornar impuros, como no caso de manchas em paredes ou roupas. O sacerdote avaliava cada situação com critérios divinos, garantindo que a santidade fosse preservada em cada aspecto da vida. A água purificadora, o isolamento, os sacrifícios e a vigilância constante dos sacerdotes revelavam a importância da santidade. A pureza era exigida não apenas no culto, mas em todas as áreas da existência. Assim, as leis de pureza ensinavam que Deus é santo e que seu povo também deve viver em santidade, em corpo, em casa e em comunidade. O Senhor falou a Moisés e instituiu um dia sagrado para toda a comunidade de Israel. O dia da expiação, ou Yom Kippur, era o momento mais solene do ano, quando os pecados do povo seriam expiados, e a aliança renovada diante de Deus. Somente o sumo sacerdote, e somente neste dia, podia entrar no Santo dos Santos. Antes, oferecia sacrifícios por si mesmo, purificando-se com água e vestindo roupas simples de linho, símbolo de humildade diante da santidade de Deus. 2 bodes eram apresentados diante do Senhor. Um seria oferecido como sacrifício, e o outro seria o bode emissário. O sumo sacerdote lançava sortes para determinar o destino de cada um, conforme a vontade divina. O bode sacrificado tinha seu sangue levado para dentro do véu,
onde o sumo sacerdote o aspergia sobre o propiciatório da Arca da Aliança. Isso simbolizava a expiação do pecado e a purificação do lugar santo contaminado pelos pecados do povo. O outro bode, o bode emissário, era levado vivo ao deserto. O sumo sacerdote colocava suas mãos sobre sua cabeça, confessando todos os pecados de Israel. Em seguida, o animal era conduzido para longe, carregando simbolicamente a culpa do povo. Durante esse dia, o povo jejuava e humilhava-se diante do Senhor. Nenhuma obra era realizada, pois era dia de reconciliação, perdão e restauração espiritual. Todo o Israel se mantinha em silêncio e oração. Este ritual ensinava que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados, e que a misericórdia de Deus era maior do que toda transgressão. O véu que separava o homem de Deus podia ser atravessado, mas apenas por meio da purificação. Yom Kippur apontava para o futuro, para a expiação definitiva. Era um dia de temor, mas também de esperança, em que o céu tocava a terra e a graça de Deus se revelava em sua plenitude. O Senhor falou a Moisés, instruindo-o sobre como o povo de Israel deveria viver em santidade. A santidade não era limitada ao culto, mas abrangia todas as áreas da vida, moral, social, familiar e espiritual. As leis de Levítico estabeleciam um padrão elevado de justiça. O povo era chamado a respeitar a vida, a não derramar sangue inocente, a ser honesto nos negócios e a tratar com justiça o estrangeiro, o órfão e a viúva. Deus desejava um povo justo como ele é justo. A santidade incluía também a vida familiar. Relações sexuais ilícitas, incesto e práticas imorais eram estritamente proibidas. O casamento e a pureza sexual eram expressões da aliança com Deus. A vida comunitária também deveria refletir a santidade divina. O povo devia perdoar, não guardar rancor, julgar com equidade e ajudar os necessitados. O mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo, encontra aqui seu contexto profundo. Deus ordenou ainda a observância das festas sagradas, Páscoa, Pentecostes, tabernáculos e outras celebrações. Cada uma relembrava uma obra redentora de Deus e fortalecia a identidade do povo como nação santa. Os sacerdotes tinham normas ainda mais rigorosas, pois representavam um povo diante de Deus. Pureza no corpo e na conduta, reverência ao ministrar e responsabilidade espiritual eram exigências permanentes. A terra prometida também deveria ser tratada com santidade, não explorada sem descanso, mas respeitada com o ano sabático e o jubileu, onde se perdoavam dívidas e se devolviam propriedades. Justiça e igualdade social faziam parte da aliança. Por fim, Deus declara: sede santos, porque eu sou santo. Santidade é mais que um mandamento. É um chamado a viver segundo o caráter de Deus, refletindo sua luz em cada gesto e decisão. Obrigado por assistir até aqui. Que o Senhor abençoe sua vida e te conduza no caminho da fé. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos capítulos e compartilhar com seus amigos e quem você ama. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Shalom.